Boa noite, gente. Estamos esperando o pessoal chegar. A Vânia entrar também. A Vânia entrou, vamos ver se conecta. Oi Oi, lá, oiê, tudo bom? tudo bem, e você? Tudo bem, e você aí? Estamos indo, né, Lê? O pessoal vai entrando aos poucos, Vânia, Uhum, e aí eu vou aproveitar para explicar melhor, fazer uma apresentação aqui. uhum, Nós temos um coletivo na universidade que se chama Coletivo Universidade Movimento, que desde o começo aí da pandemia nós resolvemos trazer informação, trazer entretenimento, trazer alguma coisa para orientar, informar e também entreter outros alunos, professores e outras pessoas também. uhum. A Vânia, estou vendo aí várias pessoas da sua família entrando, devem estar aproveitando para matar a saudade, ver se você está bem. Exato. A Vânia é minha amiga, não sei nem há quanto tempo, Vinte e uns sete 25 anos. anos, 27 anos. 27 anos. E há 21, 20 anos você mora na Itália. 21. 21 anos. Então, também acho que é importante falar que, apesar de enfermeira, apesar de você exercer sua profissão aí, você não trabalha em hospitais, na linha de frente, aí no atendimento aos pacientes. Você é autônoma, é isso? Exato, eu sou liberal profissional liberal. Eu trabalho como um cirurgião plástico, numa equipe de cirurgia plástica, logicamente, e eu faço uma semana em Roma e uma semana na Suíça. Então, Uhum. a gente trabalha numa clínica particular e, e é isso. Mas provavelmente você tem contato ou conhece pessoas que estão atuando na linha de frente aí, né? Sim, tenho bastante amigas que estão trabalhando nos hospitais e algumas vezes eu converso quando dá, peço para elas como que está a situação. Não é sempre que elas podem responder, né, pelo fato que estão agora trabalhando quase 24 horas, mas é isso. Ô, Vânia, conta pra gente como que começou toda essa epidemia aí na Itália. Onde apareceram os primeiros casos? Qual foi a reação da população? Olha, eu voltei do Brasil dia 6 de janeiro e quando eu voltei, eu ouvi alguma coisa, mas nada tipo assim de, logicamente como é agora, né, na televisão ou nos jornais, se ouvia falar que a 8.000 quilômetros daqui, na China, estava tendo uma epidemia. Logicamente, a gente pensando, nossa, 8.000 quilômetros, né, nunca vai chegar na gente. E no final de janeiro, um casal de chineses chegaram em Milão, dia 23 de janeiro, e 28 eles chegaram em Roma. E ali foi constatado o primeiro caso de coronavírus na cidade de Roma. Eles foram levados para o hospital e 4 dias atrás eles saíram bem, voltaram para a China e dali nós começamos a ouvir um pouquinho mais, né? Depois daquilo que aconteceu desse casal, mas ainda Roma não tinha nada certo, tipo assim, ouvia, mas ok, não tinha nada de temos que nos tomar cuidados. Foi quando
aconteceu o primeiro caso no norte da Itália, em Codogno, né, que é o primeiro caso, que era perto de Milão, onde começamos a reparar que, tipo assim, 8.000 quilômetros estava aqui na nossa terra, né, na Itália. Ali começaram, logicamente, os contágios, começaram cada dia que a gente via aumento de contágios, e foi quando começaram a fechar essas cidades, né? Foi quando começaram a fechar essas regiões. Desculpa, eu estou bem nervosa, estou meio aqui gaguejando. E começaram a fechar essas cidades, e o prefeito de Milão, dia 26 de fevereiro, foi o que falou que ele não iria fechar a cidade, né? Ele foi contra o fechamento da cidade, e ele fez aquele Milão resta, não se ferma, que seria Milão não todas se as outras cidades estavam fechadas. começaram a fechar, assim, Codogno, e depois, logicamente, Bérgamo e todas as outras cidades da Lombardia, né? Foi Milão, o prefeito falou dia 26 de fevereiro, não, Milão não se firma, ou seja, Milão não fecha. E quando aconteceu de começar esses contágios maiores, logicamente, viram que Milão tinha que ser fechado também. Foi quando ficou a zona vermelha, né? Digamos, para nós que estamos no meio, a zona vermelha ficou a zona norte da Itália. E eu, trabalhando na Suíça, eu tive que fazer essa viagem. Eu antes ia com o meu chefe, nós íamos de trem, e essa vez nós pegamos nós fomos de carro, fizemos 7 horas de carro, porque nós tínhamos medo, logicamente, de parar, sei lá, num posto de gasolina, ou mesmo comer, porque nós estávamos na região, na zona vermelha, né? Que época que foi isso? Região vermelha. Hã? Que época que foi isso? Foi início de março, digamos. E primeira semana de março, 3 de março. Ficamos na Suíça por aquela semana e depois nós voltamos para Roma. Chegando em Roma, foi quando começaram a falar que iam fechar as escolas, que fecharam as escolas. Depois foram começando cada 4, 5 dias, eles foram vendo que a coisa ia ficando mais grave e eles começaram a fechar realmente tudo. Ou seja, foi quando a Itália foi decretada, logicamente, foi decretado na Itália o fechamento de tudo. 9 de março. Do dia 9 de março até hoje é dia 29, eu estou na minha casa, fechada, entre 4 paredes. Então, assim, tudo aquilo que eu sei, eu fico sabendo, é através da televisão, através de amigos, através de mensagens, meios de comunicação, internet, essas coisas. Eu vi alguns vídeos que você postou das ruas aí de Roma, que são sempre lotadas, Exato, completamente vazias, né? totalmente. O pessoal está respeitando. Eu moro muito perto do Vaticano. Eu estou a 4 quarteirões da Piazza São Pietro. Então você imagina a minha rua, né? Minha rua é sempre movimentada, sempre gente, sempre turista, para cima e para baixo. Realmente foi assustador. Parece que, tipo assim, um filme, você de repente, de um dia para outro, não de um dia para outro, porque não foi assim, dia 10 já não tinha mais ninguém nas ruas, né? Foi gradativamente, ou seja, foi aos poucos, as pessoas começaram a ter um vizinho, um parente, um amigo que começou a se contagiar. Daí você começa a ver que as pessoas começam a ficar com medo, né? Daí começa a falar assim, então eu não vou sair de casa porque isso realmente é sério. Eu comecei a notar realmente que, tipo assim, quando a pessoa vê com seus próprios olhos ou sabe, né, de alguém que trabalha com você ou tio de alguém que trabalha, tá? Que até chegou a falecer, né, com esse vírus,
as pessoas começaram realmente a se fecharem, se próprios fechar dentro das casas. E é isso que a gente não quer que aconteça nos outros países, né? Mas existia, quando começou, no começo de março aí, que começaram a aumentar os casos, em Roma, que você mora, a prefeitura, ela pediu a quarentena, ela orientou ou Não, foi ficou... o presidente do Conselho mesmo. Ele fechou toda a Itália. E aí as pessoas demoraram um pouco a aderir à quarentena. Porque assim, nós, para sairmos de casa, na primeira vez que o presidente do Conselho saiu na televisão, falando assim, de amanhã em diante, ninguém mais nas ruas, além de por trabalho, por saúde, e ainda o comércio estava aberto, ou seja, lojas, ou seja, logicamente é sempre por trabalho, né? Então, tinha ainda muita gente nas ruas, por quê? Porque se eu trabalhava numa loja, logicamente que eu teria que ir na loja. Mesmo que dentro da loja não tinha ninguém, logicamente a pessoa tinha que ter. Então, nós tínhamos um papel que a gente tinha que se chama autocertificação. Eu não sei como em português eu poderia falar, mas é um papel onde que eu tinha que escrever o primeiro, essa é a primeira, tá? Da onde eu estava saindo para onde eu estava indo. E por que que eu estava saindo e por que que eu estava indo nesse lugar. Então tem por trabalho, por necessidade, por saúde e... exato, esses três. Trabalho, necessidade e saúde. Então eu tinha que assinar e colocar o horário que eu estava saindo e eu tinha que carregar isso no meu bolso. Esse foi o primeiro. Depois aconteceram mais três depois desse. A primeira, se eu não tivesse essa autocertificação, me disseram que os policiais fariam se eu não tivesse o papel ou não tivesse uma impressora em casa e tudo mais. Ok. Mas, logicamente, que se eu não deveria estar no meio da rua, a multa seria de 206 euros. E se eu tivesse contaminada, logicamente, através do meu nome, que eu fui no hospital, eu estava contaminada, ou seja, eles estavam com o meu nome no registro, que eu não poderia realmente sair de casa, eu poderia levar uma multa de 3.000 euros ou até mesmo reclusão. Não sei. Ok. Esses 206 euros, eu acho que não valeu muito no começo, porque foram, assim, até hoje, eles falaram que 82 mil pessoas levaram multas em toda a Itália, né? Então, assim, o que aconteceu essa semana passada? Eles aumentaram a multa, foi para 400 euros, né? Então, talvez agora vamos ver com 400 euros se alguém vai sair de casa. Diminuíram as multas, então significa que diminuíram as pessoas que estão nas ruas, por não causa que obviamente seria trabalho, no caso agora, que somente as pessoas que trabalham na saúde ou na polícia e por causa de saúde, agora eu posso sair. Essas três coisas. E eu te falo que realmente nem mais, tipo, via muita gente andando com cachorro, saía muitas vezes ao dia, e agora não tá difícil de ver alguém no meio das ruas. Tá bem difícil. Eu falo pra você que, tipo, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se é por causa de uma multa ou é por causa que realmente alguém tá com alguém ou conhece alguém ou sei lá. Essa semana, eu falei que faz 17 anos que eu moro nesse apartamento e talvez eu não conhecia todo mundo do meu apartamento até hoje, do meu prédio, digamos. E eu comecei a conhecer as pessoas que estão no prédio da frente, coisa que eu não, tipo, difícil que eu saía na janela. Mas como agora meio-dia se bate palma para os profissionais da saúde e às 6 horas da tarde sai para tocar ou uma música do hino ou tocar uma outra música, nós começamos a nos conhecer. E essa semana teve uma senhora do apartamento da frente que a ambulância veio buscá-la. Não sei se era coronavírus, eu não sei, nós não podemos saber. Mas era uma pessoa que estava no portão da frente.
Então, isso assusta mais ainda, né? Que você fala, antes estava a 8.000 quilômetros e hoje está na frente do meu portão. E como que você se sentiu no começo, no meio e agora 20 dias aí isolada? No começo, eu via como se, ok, daqui eles falavam para nós que dia 3 de abril seria, digamos, o final de tudo isso, né? Então, eu pensei, nossa, 9 de março a 3 de abril, quase um mês, né? Mas, ok, nós tínhamos uma data de, digamos, de fim de tudo isso, né? Por que não ficar em casa esses dias, né? Depois eu fui começando a ver que não é verdade. Dia 3 de abril, para nós, eu acho que não vai ser possível. Muita gente ainda, agora estão se falando dia 18 de abril, a gente não sabe, porque os mortos continuam, a contágio continua, as pessoas continuam saindo, então isso começa já a assustar. Eu moro sozinha, então assim, conversar com as paredes às vezes não é o máximo, né, porque não respondem sempre. Às vezes começam a responder, na verdade. Então, você pensa que você começa a ficar louca. Mas assim, eu acho que eu tô tendo muita ajuda dos meus amigos, da minha família, de pessoas assim que eu nunca pensei que fossem me escrever. Pessoas que estudaram comigo na faculdade, pessoas que eu não converso todos os dias, estão me mandando mensagens de apoio, de você tá bem, como que você tá, como que tá aí. Então você passa meio que o dia respondendo mensagem, você passa o dia meio que, ok, né? Tipo, fazendo. Essas pessoas estão fazendo presença, estão fazendo companhia a mim. Então é isso, eu acho que é com isso que eu estou conseguindo realmente passar esses dias. Não vou falar que é fácil, porque não é fácil. Não é fácil. Eu fui 2 vezes nesses 20 dias no supermercado. Então era como se tipo assim, uau, tô saindo de casa, né? E ver outras pessoas todas com máscaras, todas com luvas, é tipo, que mundo eu tô vivendo, né? Um mundo diferente agora, né? Então, tipo, tô notando assim que alguma coisa vai mudar. Eu acredito que dentro de mim vai mudar, tenho certeza. Tipo, ninguém paga a liberdade, né? Mas não tenho dinheiro que paga a liberdade, mas eu tô te falando assim, tá dentro de uma casa 20 dias, sozinha. Só que é aquela coisa, se eu sair um dia, eu posso estar piorando ou posso estar aumentando essa quarentena. Então, para que eu vou fazer agora, né? Por que eu vou sair? Então, tá bom, vamos passar mais um dia. Eu acho que assim a solidariedade nesse momento é muito importante, porque eu não tenho ninguém aqui. Eu não tenho família, não tenho os meus amigos, logicamente, que logicamente é a minha segunda família, né? Mas por que eu vou sair para fazer mal para alguém, né? Tipo, eu não sei se eu tô contaminado ou não, esperando sempre que não. Mas por que não ficar mais um dia dentro de casa, esperar o que vai acontecer? Porque eu sempre falo assim, se fecham por 15 dias, vamos falar assim, gente, todo mundo 15 dias dentro de casa. Todo mundo 15 dias dentro de casa? Ok, o vírus, o que ele vai fazer? Ele não vai ter uma continuação, né? Eu acho que é Então, muito importante ouvir isso, tudo que você está falando, porque a gente está no começo, né? Então, pelo menos eu estou há uma semana, 8 dias que eu não saio. E a primeira semana parece que não é tão pesado, que você. Mas acredito que a partir da segunda, terceira semana as coisas começam a ficar mais pesadas, né? E não moro sozinho, então tenho essa vantagem aí.
Eu ouvi uma reportagem, li uma reportagem falando que a Itália está sofrendo tanto com o vírus. Um dos fatores foi pela população e algumas autoridades não terem tomado as medidas de isolamento a tempo, mas outra também falava do aspecto cultural dos italianos, de morarem muito tempo ainda com os pais, principalmente no norte da Itália. Isso faz sentido? É isso Sim, mesmo? Que sim, nós vivemos muito isso também, né? exatamente. Mas isso faz muito sentido, porque os italianos demoram muito para sair das casas, né, dos pais. Então, acontece que no norte tem a parte mais industrial, digamos. Então, os filhos vão para as fábricas, vão trabalhar e voltam para as casas, né? Logicamente, onde moram os pais, que podem ser com uma idade superior àquela faixa etária, digamos, frágil. E, e isso aconteceu, logicamente, na parte mais populosa da Itália, né? A parte da Lombardia, a parte mais populosa. E realmente, essas duas causas são uma das duas causas que eles falam sempre e vão muito contra o governo por causa disso, porque a região mais populosa teve os primeiros casos, era na hora de ter fechado. Ok, para. Ou até mesmo quando teve o primeiro caso em Roma, de fechar em Itália, né? Então, isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro, porque, por exemplo, em Roma, a capital, hoje nós estamos quase com 6 milhões de gente, de pessoas, de habitantes, e eu estava vendo que o nosso contágio é baixíssimo, graças a Deus, mas por exemplo, 2.700 contagiados para 6 milhões e nós estamos com 136 mortos até hoje. Então, porque nós somos mais, o quê? Mais educados, porque nós somos mais, tipo, nós fomos mais rigorosos, é aquela coisa. Ontem eu estava vendo, isso é uma coisa a mais para falar. Ontem eu estava vendo que a polícia começou agora com helicópteros e com o drone, eles ficam passando na cidade e quando vê que tem uma pessoa andando, eles ligam para a polícia vai onde essa pessoa está. Para que realmente agora a gente tem que fazer digamos que é uma das últimas como armas que nós temos, né, para segurar as pessoas em casa. E eu acho que é muito bom ouvir isso de você, principalmente nesses dias atuais, porque na terça-feira, se não me engano, o nosso presidente fez um pronunciamento desastroso, né? Porque o ministro da Saúde pediu isolamento, os governadores, em sua maioria, pediam isolamento, e o presidente, que é a figura maior do país, falou que não era, que era uma gripezinha, e aí apareceram empresários de todos os tipos falando a mesma coisa. A gente sabe que para o comércio, para a indústria, para todo mundo vai ser uma fase terrível, né? Mas a Itália sempre é usada como exemplo, infelizmente, negativo dessa demora na ação, né? A gente Exatamente. sabe que está acontecendo o mesmo na Espanha e também demoraram um pouco para tomar as medidas. Hoje mesmo teve buzinaço aí por todo o país de empresários, lojistas, pedindo para não fechar o comércio, né? Sendo que é uma determinação do Ministério da Saúde que agora está oscilando. Então, tem muita gente que politiza toda essa situação e acata essa desorientação. Então, estão saindo às ruas, foi visto aqui na cidade, eu moro numa cidade muito pequena, mas ouvi relatos de quase que todas as cidades que depois do pronunciamento o número de pessoas na rua aumentou.
Não exageradamente, mas aumentou um número considerável. E aí a gente vê o desserviço que está sendo feito, porque muitos não acreditam que o vírus seja tão perigoso, né? Alguns falam que só vai matar idosos, como se idoso não fosse moeda de troca, né? Uhum. Mas também a gente sabe que já está começando a ter casos graves entre crianças, entre jovens. Isso está acontecendo aí na Itália? Exatamente, Lê, porque assim começou com as pessoas realmente idosas, né? Por quê? Porque são as pessoas, digamos, mais frágeis, né? Porque disseram que se uma pessoa, disseram não, é a realidade. Se uma pessoa tem uma segunda, terceira patologia, logicamente o vírus ele ataca e a pessoa realmente não aguenta, né? Morre mais facilidade, mais rápido, e sei lá. Essa faixa etária, ela baixou, ela começou a baixar, tá? Então, assim, não são mais os idosos. Então, assim, a gente vê casos de 30, 27, 16, 28, 34, vários, vários. Logicamente que a estatística no final vai ser um pouquinho mais baixa do que os idosos além dos 60, 70 anos, como querem fazer uma faixa de idade. Eu, eu, logicamente, eu sendo brasileira, eu vi esse pronunciamento. Eu sinto muito, eu realmente sinto muito para as pessoas que ouviram e estão seguindo, porque o mundo inteiro, né, a Organização Mundial de Saúde, né, está seguindo, digamos, a mesma estrada, né? Parece que está indo meio que contramão ao mundo, né? Ou seja, o prefeito de Milão, que foi o primeiro a falar Milão não se ferma, ou seja, Milão não se fecha, ele há 4 dias atrás, ele pediu, não digo de joelhos, mas ele pediu desculpas para a comunidade por ele ter feito esse erro, tá? Não Então, muito. ele, do 26 de fevereiro ao 26 de março, morreram em Milão 4.400 pessoas. E ele teve que realmente, né, pedir essa desculpa e, logicamente que alguns jornais até falaram sobre esse nosso o pronunciamento do nosso presidente e alguns falaram assim que no meio da explosão, estava escrito assim, no meio da explosão de mortes, em meio de uma pandemia, o governo brasileiro lança o Brasil não pode parar. Então, isso era, logicamente, não era uma coisa boa que estava sendo falado, né? Por quê? Porque no meio de uma pandemia, ainda tem pessoas que estão falando que é uma gripezinha. Em algumas pessoas, a gente não pode mentir que foram uma gripezinha, né? A gente pode falar assim, tá bom, que ficaram bem. Mas nós não estamos no momento de fazer uma roleta russa nesse momento, né? De jogar e falar assim, ok, eu vou sair no meio do público, eu vou sair no meio das pessoas. Se eu pegar e não morrer, bem. Se eu pegar e morrer, né? Como se fala, amém, né? Então, tipo, eu sou totalmente contra esse pronunciamento. Eu acho que vocês têm que ficar em casa, porque, assim, é como você falou, vocês estão iniciando. Então, hoje, domingo, né, o dia que todo mundo vai ver os pais, os avós, vão fazer churrasco, ainda tá um pouquinho de calor, ainda não, eu não conheço ninguém, eu não conheço um vizinho, eu não conheço um amigo, eu não conheço exatamente ninguém que tem o coronavírus. Mas é uma pessoa que pega dessa família, eu te garanto que, tipo assim, tipo, aí vão correr para dentro, né? Aí vão correr e fechar a porta. Mas o problema é, por que não fechar a porta antes, né? Esse vírus, eu falo que ele não, ele precisa do nosso corpo, né? Então, essa guerra
que nós temos que, logicamente, vencer contra ele, é não nos, não dar o nosso corpo, ou seja, não sair nas ruas, não se expor, não, para quê? Eu acho assim que a saúde é sempre em primeiro lugar, é sempre em primeiro lugar. Aqui, nesse exato momento, eu não vou falar para você que eles não estão passando grandes dificuldades. Por quê? Porque aqui também tem pobreza, aqui também tem gente sem casa. No início, logo no início, quando o presidente falou que ia ser fechado tudo, tal, ele falou que ia dar 600 euros para cada família, né? E até hoje ele não deu. Ontem, pessoas do sul, que seriam as regiões um pouquinho mais afetadas com a pobreza, eles começaram a arrombar supermercados, tentar sair do supermercado sem pagar, vídeos mostrando de pessoas chorando, gritando que não tem dinheiro para comer. O que aconteceu? Ontem o presidente falou assim, não, segunda-feira eu vou colocar na conta de vocês 600 euros. Então, assim, eu falo que solidariedade nesse momento é também, se eu sei que o meu vizinho está precisando, eu não vou esperar um governo que dê. Tem tantas obras, tem tantas caridades, ou seja, tantas instituições de caridades que você pode ajudar. Então, assim, se o governo agora está meio que com dificuldades, até com dificuldades em fornecer máscaras, luvas e N outras coisas, mas eu sei que o meu vizinho, ele está tendo dificuldade, eu posso oferecer um pacote de arroz, eu posso oferecer alguma coisa que eu tenho na minha casa que é um pouquinho a mais do que ele, né? Então, eu acho que esse pensar no próximo, parar de trabalhar, que tem muita gente que fala assim, porque você é vagabunda, né? Você quer ficar em casa, você quer ficar sem trabalhar, né? Não, não é porque eu sou vagabunda, é porque realmente eu tenho a fé de que isso vai acabar e eu vou ter ainda mãos e pés e braços, e tudo para trabalhar amanhã, entendeu? Então, tipo, a minha saúde hoje é mais importante do que o dinheiro que eu não ganhei esse mês. Então, esses empresários, eu não sei se são eles que iriam nas fábricas, né, no dia seguinte trabalhar. Então, é um pouco, né? E eu acho que está na hora de começar a pensar no coletivo, né? Só para complementar, depois do pronunciamento, hoje o presidente foi passear na rua, não sei se você viu. Em Andou para o Brasília, Brasil, tirou selfies com os fãs dele, como se nada tivesse acontecendo. Então, é lamentável e isso vai explodir a qualquer momento, né? eu Eu acredito. tenho várias perguntas aqui do pessoal que está assistindo. Uhum. Algumas já foram respondidas, então não vou falar. O Érico perguntou isso, a importância do isolamento. Estão perguntando sobre o seu maior conselho para nós nesse momento. Acho que você falou aí do isolamento. Ficar em casa. Esse é o meu maior, tipo assim, se eu pudesse realmente gritar para o mundo, eu gritaria, fique em casa, fique em casa. Tipo, é muita gente que estão sendo, realmente, que estão morrendo. Então, o- é tipo aquela coisa assim, o que custa você ficar em casa? Tipo assim, o que é importante para você hoje? Se você se olhar no espelho e se perguntar o que é importante para você hoje? Olha só, o primeiro, digamos, o caso zero, ele saiu 5 dias atrás. E ele é o primeiro que foi na Itália, foi contagiado. E ele ficou entubado por 17 dias. Não, 15 dias. E ele saiu ainda
com dificuldade de falar, ele deu uma entrevista na televisão que perguntaram assim, o que é importante para você hoje, depois de 15 dias de intubação por um vírus, né? E ele falou assim, é o ar que eu respiro. Entendeu? Então, tipo assim, hoje eu tenho o ar que eu respiro, eu tô respirando, eu tô bem, ok. Mas, né, se eu pegar um vírus desse, eu vou ter que, não sei, mas assim, ficar entubada e não saber se eu vou né, sair viva disso, só pelo fato que eu quis sair, que eu quis fazer uma festinha com meus amigos, ou que eu quis ir num bar, num shopping, eu acho que isso não tem nenhum valor, nenhum valor. Então, tipo assim, a minha vida, nesse exato momento, é o mais importante. A vida dos meus amigos, a vida das pessoas que moram aqui no meu condomínio, nas outras casas, é muito mais importante. É muito mais importante. Essas pessoas que estão contra, eu gostaria tanto de perguntar, mas se era a tua mãe que tivesse entubada, o que você faria? Você sairia buzinar? Se era o teu filho que estivesse entubado, você sairia buzinar? Porque enquanto eu, como eu falei antes, não tenho ninguém aqui, eu não tenho ninguém, família, amigos sim, mas eu tô em casa. Agora, você imagina a minha mãe. Se minha mãe estivesse aqui, eu ficaria, sei lá, eu faria um bunker para nem ver a luz do sol. É isso que eu não consigo entender o porquê do brasileiro tá querendo que, ó, colocar a economia, colocar, ok, o Brasil vai cair, o Brasil vai falir, o Brasil vai não sei o que lá. Mas e se tua mãe tivesse num caixão? O que aconteceria? Para você era normal? O teu filho de 23 anos, jovem, era normal? Então, nós não estamos falando de uma pessoa de 130 anos, ok. Ah, ok, é velhinho, né? Não. Nós estamos falando de pessoas assim, 60, 70, 80 até. Hoje, uma senhora de 102 anos saiu do hospital, que ela estava num asilo, e ela pegou o coronavírus, e ela com 102 anos, ela falou, eu consegui sair. Né? Milagres acontecem. Mas eu fico perguntando. Exato, mas eu fico me perguntando, por que o brasileiro tem que sair nas ruas? Porque amanhã a tua fábrica ou a tua loja ou, sei lá, você não vai ganhar os seus 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais. Então, né, o que vai acontecer, né? Então, você vai ficar como? Só que você vai continuar respirando, tá? Você vai continuar tendo a tua família, você vai continuar tendo teu filho, você vai continuar tendo tua mãe, teus amigos. Lê, é muito triste. É muito triste, porque se eu pudesse gritar, eu gritaria. Eu gritaria, tipo, fiquem em casa. E, tipo, as pessoas que me conhecem, os meus familiares, meus amigos, todo mundo, quantas vezes eu até chorava, choro, eu continuo chorando, porque não é fácil. Não é fácil, não vai ser fácil. Você está 8 dias dentro da tua casa, que, tipo assim, você vai ver um certo momento que você vai falar assim, mas quando vai acabar isso? Eu não sei quando vai acabar. Porque na Itália, ontem, eu tenho alguns casos, tipo assim, ontem, hoje, por exemplo, morreram menos que ontem, mas é tipo 80 pessoas a menos, tá? Não estamos falando de um número, coisa. Mas aumentaram os infectados.
que significa aumentar os infectados? Daí não tem vontade de você sair no meio da rua e falar assim, quem foi que saiu de casa, né? Não é possível. Estão morrendo. Gente, estão morrendo, todos os dias estão morrendo, pessoas no mundo estão morrendo. Os últimos números daí, quais são? Mais ou menos. Olha, eu vou te falar de hoje. Hoje os curados foram 646. Teve um menor número de curados hoje, tá? Mortes foram 756. Então, diminui 80 pessoas, que ontem teve mais. E as novas infecções, 3.851. Então, aumentou o número de infectados. Mas essa parte do número que está aumentando é porque estão indo para o sul. Então, assim, como começou no norte, passou por nós, agora está indo para o sul, são as pessoas que ainda não estão em casa, que ainda não ficaram em casa. Porque cidades muito pequenas, normalmente as pessoas não acreditam que vai chegar ali, né? Porque são, tipo, eu imagino no Brasil, por exemplo, sei lá, não me vem o nome de uma cidade pequenininha, mas uma cidade pequenininha, ninguém imagina que vai chegar. Mas como que vai chegar esse vírus aqui? Mas eu respondo, eu estava a 8.000 quilômetros dele. Como que ele chegou até aqui? Pegando um avião, obviamente, daqui para lá. Como que ele vai chegar? Pegando um avião. Uma pessoa dessa pequena cidade vai ao centro, vai ao supermercado, vai comprar algumas coisas para levar para casa, para a fazenda, para o sítio, para onde que mora. E ali ele se contamina. E ele vai levar para essa pequena cidade. Porque você não sabe onde que o teu vizinho foi. Ele fala, tipo assim, ele pegou o carro e saiu, ele foi para outra cidade. Olha que engraçado. Por que teve esse boom de contaminação e começou a descer? Porque quando o presidente, naquela noite que ele declarou todo mundo dentro de casa, ninguém mais vai sair, ele declarou isso, era 11 horas da noite. À meia-noite, a autoestrada Milão-Roma estava interditada. O que eles estavam fazendo? Escapando da cidade. Estavam saindo porque falaram assim, tanto eles vão fechar aqui, nós não vamos precisar trabalhar, vamos para casa das nossas famílias, né? Que estão para o sul, ou até mesmo em Roma, ou outros lugares. O que fez? Foi trazendo tudo para toda a Itália. Então, assim, pessoas que nem em São Paulo, que eu acredito que é um número enorme, Rio de Janeiro, as pessoas que moram ali agora, ok, vão fechar aqui? Se é que vai fechar. Começam a se... como eu vou falar? A se deslocarem para as cidades das famílias e assim vai continuar, né? Continua a contaminação. Esse é um problema sério que a gente está passando aqui na nossa cidade, que é uma cidade pequena e é uma cidade universitária. Então, nós temos muitos alunos, todos foram pegos de surpresa com o cancelamento das aulas, mas nós temos muitos alunos que são de muito longe daqui. Uhum. E agora não sabem se vão, se ficam. A gente está no começo, subindo a curva aí, que agora, pelo que você está falando, parece que vocês começam a descer um pouquinho a curva de casos, né? Ou pelo menos estabilizar. Aqui a gente está no auge, está subindo. Hoje, os dados de hoje daqui são 4.250 casos, 136 mortes. Isso dá uma taxa de letalidade de 3,2. E aí alguém perguntou aí, alguém mais para cima, o grande problema nosso, não sei se isso aí aconteceu, foi falta de teste. Uhum. Tem muita gente morrendo de insuficiência respiratória sem ter sido diagnosticado. Então, esses números não são muito confiáveis. Exato, não são confiáveis. Aqui aconteceu a mesma coisa. Não tinham testes, então a pessoa está com
um, dois, três sintomas. Ah, ok. Então é coronavírus. Ok, vai para o hospital, vai para o hospital. Se é, vai para UTI ou aquilo que é. É que nem falaram, né? Tipo assim, que tiveram, imagina, 97 mil pessoas, né? São o número de pessoas contaminadas, 97 mil casos, né? De teste feito em toda a região, a Itália, foram 42 mil, tá? Então, esses 50 mil, a gente vai por, né? Deve ser, acredito que seja, né? E eu notei realmente que no Brasil, eu tenho a minha sobrinha que ela é médica, e ela realmente, conversando com ela, ela falou assim que eles estão com grande dificuldade de realmente de fazer teste, né? Por quê? Porque você faz o teste hoje, de repente vai para uma outra cidade para voltar o resultado, em Londrina mesmo, em outras cidades menores, são 7 a 10 dias para voltar resultado, ou seja, a pessoa já está dentro de um hospital. Se é negativo, ok, poderia tirar o mais rápido possível, que pelo menos né, não aglomerava, como eu vou falar, não me faltam as palavras às vezes, não enchia o hospital, né, de pessoas que poderiam ser tratadas até mesmo em casa. Mas os testes aqui começaram a ser feitos, por exemplo, tem uma cidadezinha que se chama Cidade de Vó, é engraçado o teu nome, Vó. É uma cidade que, logo depois de Codonho, começou a infectar essa cidadezinha que eram de, não me lembro agora se era 1.500 habitantes, eu não me lembro. Eles fizeram um tampão em todo mundo. Ok, a cidade inteira agora sabe quem tá e quem não tá. Só que nós estamos falando de uma cidade pequena, né? Eles conseguiram fazer isso através, logicamente que era uma pequena cidade. Em grandes centros, você tem que começar desde o início a fazer teste, né? Porque é aquela coisa que eles querem fazer de testes, que nem na China, que eles fizeram um teste em todo mundo, aqueles que têm ficam dentro de casa, aqueles que não têm podem sair no meio da rua. Só que nós já estamos num passo avante, né? Nós estamos num passo na frente, ou seja, como que vai fazer teste agora em todo mundo? Fica uma Agora fica coisa mais que difícil, né? eu acho que fica bem difícil. Vânia, o tempo que o Instagram permite é 1 hora. A gente tem acho que, mais ou menos 5 minutos. Ok. Então, eu vou tentar juntar aqui um apanhado de perguntas que o pessoal está fazendo. Estão perguntando sobre a demora no resultado aí, se aí é demorado também. Não, 6 horas depois. 6 horas. É teste rápido. Teste Tá. rápido. Aqui ainda tem isso. O teste rápido é mais raro ainda, né? Tem sido feito PCR, que demora aí alguns dias. A Cláudia está perguntando se, já que a epidemia está indo para o sul, né, que é uma região que você disse mais pobre, está sendo feito alguma coisa, preparar hospitais, preparar profissionais no sul para atender? Eles fizeram logicamente que eles pediram enfermeiras agora voluntárias que tenham, logicamente, experiência em pronto-socorro ou em UTI, e 9 mil enfermeiras se fizeram essa inscrição, que agora eles vão ter que fazer, logicamente, a seleção, e eles estão fazendo os hospitais. No Sul, eu não sei te falar. Por quê? Porque no Sul, como eu falei, está iniciando. Então, os hospitais ainda têm postos, tem lugares, leitos, né? Tem postos nos hospitais. Então, de questão de hospitais, de fora, porque no norte eles estão fazendo o próprio hospitais feitos pelo exército. Então, estão montando barracas e estão fazendo toda com a manutenção, como se fosse um hospital, mas logicamente fora do hospital. Desculpa que às vezes eu me confundo. Mas no sul ainda não começaram a fazer esses hospitais além daqueles que eles têm.
Eles estão, digamos que ainda esperando, né? Esperando. A Márcia, deve ser parente sua, está falando que aqui demora em média 10 dias para sair o resultado e só é feito em casos gravíssimos, né? Só para Ah, constatar realmente. ok. O que mais? Ah, tá. Se o óbito de crianças aí aumentou, como que tá isso aí? Porque circulou um vídeo no Ah, WhatsApp aqui, tenebroso, de um hospital cheio de crianças com dificuldade respiratória. Não sei se isso é verdade, se é fake news. você sabe o que Como que é acontece? isso? Que a estatística, eles falaram assim que agora eles não estão tendo tempo de fazer estatísticas, tá? Crianças estão morrendo, sim, crianças estão morrendo. Eu vi vários e até conversei com uma pessoa que trabalha na parte de ambulância e as pessoas não tendo leitos dentro dos hospitais estão ficando isoladas dentro das ambulâncias e nos estacionamentos. Essa questão das crianças, eu também vi esse vídeo, eu não sei o quanto é verdadeiro. Então, as estatísticas de crianças eu não sei te falar. Não sei realmente te falar, eu sinto Mas muito. tem acontecido. Sim, 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 sim. Tá. Aqui, a impressão que eu tenho, porque pelo menos no governo do estado aqui, o governador pretende construir alguns hospitais de campanha, um deles aqui em Jataí. Então, pelo menos teoricamente, a gente está vendo que as coisas estão se adiantando não pelo governo federal, mas pelos governos estaduais e municipais. Uhum. Tenho esperança de que a gente aprenda com a experiência aí da Itália, né? Que a gente se pareça muito mais com a Alemanha, que está bem melhor, uma situação bem melhor do que aí com a Itália, infelizmente, com toda essa situação. Para a gente poder encerrar, paralisou aqui. Tá ouvindo, Vânia? Vamos ver se ela volta. Eu volto. Oi, tá ouvindo? Tô ouvindo. Então, assim, eu acho que seu testemunho é importantíssimo para todos nós. Eu vi aí várias pessoas da tua família, alguns amigos em comum, a Silvana está por aí. Foi bom para eles te ver aí também, Obrigada, querido. fisicamente bem, né? Porque emocionalmente fica difícil realmente manter aí o isolamento. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para nós que estamos no começo e, se tudo correr bem, que vocês estejam aí na queda da curva, para poder ensinar mais ainda. Assim, a única frase que me vem a ler é: fiquem em casa. Fiquem em casa. Aconteça o que acontecer. Sim. Então, Obrigada. quero agradecer muito, Esse choro Vânia. é próprio de agradecer. E assim, tipo, não, eu prefiro chorar hoje do que chorar amanhã, né? Como minha mãe sempre fala. Mas assim, obrigada por você ter me proporcionado esse momento. Eu fiquei bem nervosa, ansiosa para que isso acontecesse. E obrigada. E fiquem Quem em sabe a gente casa. faz uma daqui uns dias falando que está tudo melhor. Eu Tá? Um espero. grande beijo para você. Obrigada. Obrigada de Beijão. coração. Fica bem. Obrigada. Beijo. Beijo, Lê. Obrigada, viu?